Boa noite, moçada. Então vamos à nossa 21ª aula. Quase finalzinho de curso, né, pessoal? Que coisa linda de ano. E mesmo um ano atípico, do jeito que foi, nós estamos conseguindo chegar ao final, levando a termo essa missão de cumprir, então, a jornada do ano letivo do primeiro ano básico. Muito lindo isso. Hoje a nossa 21ª aula, ela vai falar sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos das nossas vidas, e sobre tormentos voluntários e sobre a verdadeira desgraça. Esse é o tema da aula. Nós sempre, quando começamos uma aula, a gente se reporta às aulas anteriores para a gente ver, então, pegar o fio da meada do que nós estávamos vendo em aulas anteriores. Então, nós temos que a pergunta 459, que já vinha de aula passada, Kardec indaga dos espíritos se eles influem em nossos pensamentos e ações. Se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. Estão lembrados? E o que os espíritos respondem? Muito mais do que imaginais. Influem até o ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Lembram disso? Então tá ligado. Por que eles nos dirigem, via de regra? Porque nós estamos muito volúveis ainda em relação ao que nós conseguimos fazer com os nossos pensamentos e com a nossa vontade. Não é assim que os espíritos agem sobre os fluidos e nós também agimos? Só que eles têm a possibilidade de agir com muito mais facilidade. E como nós estamos muito ligados à matéria, ficamos suscetíveis, então, às influências que nós recebemos. Aliás, esse termo influência, né? Como que se processa? O que é influência? Influência é quando nós nos deixamos dominar, quando algo consegue impor alguma coisa para a gente e a gente segue isso de uma forma impositiva. Então, isso é uma influência. Então, como que se processa essa influência, pessoal? Como que nós vimos lá nas aulas anteriores? Estão lembrados? Lembra, tudo está imerso no fluido cósmico universal. E nós manipulamos e trabalhamos esses fluidos cósmico universal com pensamento e vontade. Isso, pessoal, é muito importante a gente estar sempre gravando, sempre falando, para a gente estar sempre vigiando os nossos pensamentos para termos atitudes dignas, né? Então, nesse processo que nós temos de pensamento e vontade, de influenciar os fluidos que permeiam o nosso ambiente, nós somos tanto fontes geradores de energia, como receptores de energia. Estão lembrando das aulas das ondas? Tudo é energia, tudo funciona com ondas, inclusive nossas ondas mentais. Falamos tudo isso nas aulas anteriores. Então, essas influências são exatamente devido a esse tipo de pensamentos que nós temos. Então, eles influenciam nossos pensamentos e nossos atos. Mas na aula de hoje, na sequência desse assunto, lá na pergunta 525, e esse assunto são 10 perguntas que vão da 525 até a 535. As perguntas que dão guarida a esse tema da aula de hoje. E lá na pergunta 525, Kardec indaga: os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida? Olha aí, agora já não é mais em pensamentos, é nos acontecimentos da vida. Ou seja, naquilo que nós estamos fazendo no decorrer da encarnação, durante as nossas atitudes diárias, aquilo que nós passamos todos os dias na nossa caminhada. Então, será que eles influenciam nos acontecimentos? Eles respondem: seguramente, uma vez que aconselham as pessoas. Olha aí, aconselham as pessoas. E não é isso? Agora, o que é um conselho? Um conselho pode ser um conselho tanto para o bem como para o mal, né? Aliás, não tem aquela brincadeira que o pessoal fala, se conselho fosse bom, vendia-se, não se dava. Então, eles aconselham tanto para o bem como para o mal, depende da nossa disposição. Já falamos disso também em todas as aulas que passaram no curso. E lá na pergunta 525A, ele continua: exerce essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Olha um pouquinho. Então, é uma coisa, além dos pensamentos que nós já vimos lá que eles influenciam, eles têm uma ação direta
sobre os acontecimentos da nossa vida? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Olha que beleza dos espíritos falando. Nunca fora das leis da natureza. Eles têm um poder de atuação, mas limitado. Então, por quê? Porque nós estamos, dando ouvido a eles. Mas aí o que seria, pessoal, então, esse poder que eles não teriam, que não ultrapassaria as leis da natureza? Que são as leis da natureza? O ano que vem, no livro terceiro do livro dos na parte terceira, no livro terceiro do livro dos Espíritos, que são 4 livros dentro do livro dos Espíritos, vocês vão estudar as leis morais. E dentro das leis morais, então, estão todas essas leis que são as leis naturais. Mas vamos dar uma palhinha para a gente poder dar um embasamento bom para o nosso assunto. Lá na pergunta 614, Kardec pergunta: o que deve se entender por lei natural? Então, já que eles podem influenciar os acontecimentos da nossa vida, mas desde que não ultrapasse, desde que se limitem ao que é a lei natural, o que é uma lei natural? Eles respondem: lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Então, olha aí, nesse conceitozinho aí, então, lei natural é a lei de Deus, ou lei divina. É a única verdadeira que diz o que devemos e o que não devemos fazer. E aí, outra coisa interessante, que falamos várias aulas, na pergunta 621, onde está escrito a lei de Deus, ou a lei divina, ou natural? Na consciência. Simples assim que eles respondem. Então, é aquela lei que verdadeira para que a gente saiba o que deve e o que não deve fazer. E aí a infelicidade do homem se deve quando ele se afasta das leis divinas, daquilo que ele deve fazer e não faz. Então, olha aqui numa perguntinha, ele responde quantas coisas que nós temos aí nessa pergunta que os espíritos respondem para Kardec. Então, as leis naturais, elas funcionam da mesma maneira em qualquer lugar do universo. São leis imutáveis, leis eternas, elas obedecem ao princípio da universalidade. Então, o universo todo, como nós falamos, ele vibra e vibra de uma forma perfeita. Ele tem as leis que são todas elas de uma perfeição incrível e que funcionam por todo o extensor, a extensão do universo que nós conhecemos, né? Que é muito pouca ainda. São absolutas e são totalmente estáveis. Porque se elas mudassem, o universo não teria estabilidade, assim como é um atributo da própria divindade, do nosso Criador, de Deus. Então, a lei natural, ou lei divina, ou lei da natureza, ela rege toda a criação do universo e tudo que nele vive. Então, todos nós somos regidos pelas leis naturais, né? Então, essas leis naturais são aquelas que conduzem, então, que nos conduzem ao caminho da perfeição, à perfeição, que é esse caminho que nós estamos trilhando e é o que nós temos de determinismo, né? Quando a gente fala o que é determinismo, destino e determinismo. Existe destino? Não existe um destino pré-determinado, não existe um pré-determinismo. A única coisa que nós sabemos, a certeza, é do desencarne, né? Que irá ocorrer e que estamos a caminho da perfeição. Então, essa seria a nossa destinação no sentido da palavra destino. Então, as leis naturais, elas têm uma divisão. Elas vão para o lado físicas e morais. Então, ela obedece a essa ramificação, as leis naturais. Então, as leis físicas, que são as leis físicas? São aquelas que regem os fenômenos da matéria. Então, as leis físicas elas estão sob o domínio da ciência. Então, a gente pode citar, por exemplo, nós vemos as leis de Newton, por exemplo. Newton, a base da mecânica clássica, né? Então, as leis de Newton, nós podemos dizer a lei da inércia, a lei da superposição das forças, a famosa lei de ação e reação, é uma das leis da mecânica de Newton. E aí, essa lei de ação e reação, ela é aquele exemplo que a gente dá, né? Quando eu jogo uma bola na parede e ela retorna com a mesma intensidade que eu joguei. Isso é ação e reação, mas essa ação e reação é a lei máxima que nós temos da nossa consciência também. Então, tudo que nós jogamos no universo retorna para nós com a mesma intensidade. Então, todos os pensamentos que eu emito,
toda a energia que eu lanço no universo retorna para mim também da mesma forma. Então essa lei é uma lei grandiosa, né? Tanto da parte da física, que é comprovada, como da parte realmente nossa moral. Então ela é uma lei bem dual, né? A lei da gravidade, famosa lei da gravidade, que nós temos também. As leis da eletrostática, da termodinâmica, da eletrotermodinâmica, que aí a lei da eletrotermodinâmica é ela que levou Einstein, então, à famosa lei da relatividade restrita e da relatividade geral. E essa lei da relatividade, ela teve aquela grande revolução na física, né? A lei que revolucionou a física, quando ele dá aquela famosa fórmula: energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Estão lembrados disso? Então, quando ele disse o quê? É a equivalência entre energia e matéria. Essa equivalência, essa mudança que nós tivemos, e há tão pouco tempo atrás, né? Você vê como que a natureza não dá saltos, né? As nossas revelações, elas vão sendo paulatinas, constantes, mas bem lentas, de acordo com o nosso poder de aquisitorial, intelectual e moral, né? Então elas vão sendo bem lentas, e à medida que nós vamos então evoluindo, nós vamos adquirindo capacidade de assimilar essas leis de uma forma mais benéfica à nossa evolução. Então aí é uma equivalência entre matéria e energia. E olha que coisa linda que é. Quando nós vemos que ele diz que energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. O que é a velocidade da luz? A velocidade da luz é aquela que mede o espaço percorrido pelas ondas eletromagnéticas a cada segundo. E aí nós temos que a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade no vácuo constante, que é considerada uma velocidade constante no vácuo, e ela se propaga então a essa velocidade, que para nós, né, planeta terreno aqui, é uma velocidade que nós chamamos de espantosa, mas para o universo não é. É que nós ainda somos planeta bem primitivos ainda, mas a velocidade da luz é essa. Então, uma curiosidade, pessoal, a letra C, por que usa a letra C, né? A letra C, ela vem do latim celeritas, que significa rapidez, velocidade. Então, energia, massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Pensa um pouquinho, é claro que nós temos que fazer as fórmulas com trabalho em joules, todo para você chegar numa massa, para ver energia liberada por uma massa. Mas pensa o tanto de energia que nós podemos liberar com essa formulação e com essa nova modalidade de tempo e espaço que veio através de Einstein, né? E aí nós temos o quê? Porque nós temos a medida de ano-luz, não é? Só vamos lembrar um pouquinho, porque é importante a gente ter esses conceitos, que a gente consegue, quando a gente consegue visualizar um pouquinho mais da parte da física e da matemática, nós começamos a ter um horizonte um pouquinho maior a respeito da grandiosidade do universo e, lógico, do nosso Criador. Então, o que é um ano-luz? Ano-luz é uma unidade que foi utilizada, que corresponde à distância percorrida pela luz, a distância percorrida pela luz durante um ano na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Isso é a unidade ano-luz. E por que foi criada essa unidade? Porque nós trabalhamos com estrelas, né? Nós vemos a parte da nossa astronomia, trabalha com as estrelas, com as cores das estrelas e com as distâncias entre elas. E como as distâncias são muito grandes, não teria como a gente falar em metros, né? Então, ano-luz, que significa isso. Quanto que demora para percorrer a luz a 300 mil quilômetros por segundo durante um ano. Então, veja um pouquinho. Como que a gente vê como nós somos ínfimos em relação ao universo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um ano-luz em questão de números, vamos dizer assim, se a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo, uma hora eu tenho 60, um minuto eu tenho 60 segundos, uma hora eu tenho 60 minutos. Quanto que daria isso num dia? Quanto que daria isso num ano em relação de segundos?
teríamos aproximadamente 31 milhões de segundos. Por 300 mil, que é por segundo que ela percorre, resumindo, nós teríamos um ano-luz equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. 9,5 trilhões de quilômetros. A gente vai para São Paulo, 200 quilômetros, acho que está longe. Imagina que são 9,5 trilhões de quilômetros. Então, quando a gente fala que nós vemos que nós estivemos na Lua, o homem desceu na Lua, aquele evento, né, todo grandioso. Claro que é uma coisa grandiosa para nós, mas a Lua é nosso quintal. A Lua dista 384 mil quilômetros. Ou seja, ela está 1 segundo luz da Terra. Ou seja, a luz da Lua, para percorrer 385 mil quilômetros, ela demora 1 segundo. O Sol, 8 minutos e alguma coisinha, para percorrer os, parece que 150 milhões de quilômetros que dista. Agora pensa um pouquinho, se um ano-luz, 9,5 trilhões, nós estamos falando de estrelas de grandeza como o Sol, como o satélite que é a Lua, nós temos, só para a gente fechar um pouquinho esse assunto, porque é muito interessante da gente ter essa noção, a Capela é a estrela que nós temos lá, que os exilados de Capela, só falando sobre ela, é da constelação de Cocheiro, ela está a 42 anos-luz. A luz de Capela demora 42 anos para chegar à Terra, percorrendo uma distância, que distância é essa? Vezes 9,5 trilhões de quilômetros, vezes 42. Dá para entender a grandiosidade? E nós temos estrelas que estão 200 mil anos-luz de distância. Dá para a gente ter uma ideia do tamanho que é esse universo, da grandiosidade que é isso e das leis que regem esse universo, que são perfeitas, encadeadas. É uma coisa grandiosa, pessoal. Então, como isso é bom para a gente começar, para nós nos situarmos como seres que estamos ainda engatinhando no conhecimento das leis básicas, né? Para a gente poder partir para essa evolução. Então, essas leis físicas que regem o universo, elas são imutáveis, assim como um dos atributos do nosso Criador, que é a imutabilidade. E essa grande lei de ação e reação, que nós falamos também causa e efeito, que é uma das provas da existência de Deus, como nós vimos lá na primeira aula. Uma das provas. Não existe efeito sem causa. Então, se nós temos um efeito grandioso como esse que é o universo, dessa coisa tão grandiosa que foge à nossa compreensão humana, que causa deveria ter dado a esse efeito, que não uma causa inteligência, a causa primária, primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Não é isso? Uma das grandes provas. Então estão aí as leis físicas. E acompanhando as leis morais. As leis físicas, então, do domínio da ciência, que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos conhecendo mais e mais, descortinando esse mundo, esse universo grandioso que nós temos e sabemos tão pouquinho dele, conhecemos tão pouquinho do universo ainda. E além dessas leis físicas que são reguladas pela ciência, nós temos as leis morais, que são aquelas que regem, então, as nossas relações conosco mesmo, com o nosso semelhante e com o nosso Criador. Então, nessas leis morais é que nós nos enquadramos enquanto vivenciadores da nossa evolução espiritual. Então, necessitamos das leis físicas, mas são as leis morais que nos fazem agir e crescer espiritualmente. Isso tudo está lá no livro 3º, pessoal. No livro 3º do Livro dos Espíritos estão lá. Então, dentro das leis, nós temos, então, a lei natural, a lei da adoração, a do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e, por fim, as mais importantes, que englobam todas aquelas outras juntas, justiça, amor e caridade. Então, tudo isso está lá no livro 3º dos Espíritos, para que a gente possa, então, estudar. E tudo isso nos leva a entender o porquê que nós estamos falando isso, o porquê da influenciação dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida. Porque a gente vê muitas vezes, nós temos esse conhecimento na consciência.
E aí, às vezes pergunta, mas por que elas têm revelada, se lá na questão 621, os espíritos dizem que a lei natural ou divina está escrita na consciência? Porque nós nos esquecemos. Nós deixamos esse conhecimento adormecido. Então, essa revelação, como foi dita, né? A revelação, o que é? Revelar. Revelar é tirar o véu, né? É tirar aquela sombra que existe, que nós deixamos e que fica adormecido lá. Então, é através desses espíritos missionários que vêm nos dar essas revelações, e principalmente através da filosofia, né? Grandes filósofos que nos vêm dar o quê? O conhecimento. Eles promovem através de ideias e de pensamentos o conhecimento para que a gente possa crescer, para que a gente possa se autoconhecer, para que a gente possa vivenciar essas leis de maneira a discernir entre o bem e o mal. O bem, o que é o bem e o mal? O bem é aquilo que eu sei que eu devo fazer e faço de acordo com essas leis naturais. O mal é quando eu me afasto delas. E aí gera essa infelicidade quando eu estou me afastando. Então, quando eu começo a conhecer essas leis, isso através dos espíritos benfeitores, dos missionários, dos filósofos. Que são os filósofos? Filosofia. Filos, amigos. Sofia, conhecimento. Amigos do conhecimento. Então, através desses espíritos que nós recebemos a benesse de conseguir, então, nos autoconhecer, para a gente possa evoluir e não deixar que os acontecimentos da vida sejam tão influenciados pelos espíritos. E a gente pergunta às vezes também, mas será que todos os acontecimentos da minha vida, as coisas que eu vou passar, eu estou tendo essa influenciação? Será que eles têm o poder de influenciar a tal ponto, de mudar o acontecimento? Esses acontecimentos estão todos escritos no meu caminhar, no decorrer da minha encarnação? Lembra que nós falamos na outra aula também? Nós temos o quê? O básico. Quando nós formulamos provas ou expiações, mas as provas, nós sabemos o quê? O bojo da coisa, a coisa grossa. Então, nós vamos assumir uma prova porque eu quero melhorar no quesito, por exemplo, de beleza. Então, eu venho, eu quero uma aparência física que não seja tão formosa para que eu não caia em contradição e não perca a minha encarnação. Então, isso é uma prova. Mas o que eu vou fazer disso, né? Se eu vou passar por várias cirurgias plásticas porque eu quero melhorar quando eu estou aqui. Então, tudo isso são caminhos que eu determino depois, enquanto eu estou aqui por causa do quê? Do meu livre-arbítrio, que foi outro assunto que nós falamos na aula passada. Concordo? Então, nós temos essa prerrogativa do livre-arbítrio e deixamos nos influenciar. Mas não é que todo o que o espírito eles vão fazer esse acontecimento de uma forma full time. O que eles querem fazer, eles fazem. Não. Lá na pergunta 607, Kardec pergunta para os espíritos assim, ó. Acharam onde tá? Eu marquei ali, mas não vi. A pergunta 617. Que assuntos as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais além da conduta moral? A resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, uma vez que Deus é o autor de todas as coisas. O cientista estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então, lá, quando eu estudo e pratico as leis da alma, as leis morais, eu consigo o quê? Eu consigo me abster de ter tantas companhias indesejáveis, tantos pensamentos indesejáveis, tantos dissabores na minha caminhada e nos acontecimentos da minha vida. E aí ele ainda continua perguntando, mas é permitido ao homem se aprofundar em ambas? Ele responde sim, mas em uma única existência não basta. Então nós temos muito tempo ainda para que a gente consiga aprender e praticar todas essas leis. Então o conhecimento da lei natural, nós todos podemos conhecer. Todos temos essa prerrogativa e todos temos esse direito, mas nem todos compreendem. Nós não compreendemos ainda de forma como deveríamos ainda as leis naturais. E como está escrito na nossa consciência, nós temos às vezes aquela vaga lembrança, aquela coisa nos soprando que nós estamos fazendo algo que não condiz com as leis divinas, mas nós continuamos fazendo. Nós não damos ouvido àquela inscrição que está na nossa consciência. Porque a verdade, ela sempre foi posta ao nosso alcance.
Nós é que nos afastamos dela e às vezes pegamos pedacinhos, como diz aquela analogia, que se a verdade fosse um grande espelho refletindo a luz solar, né? E se fosse a grande verdade, e esse espelho se quebrasse, cada um toma um pedacinho desse espelho, desse sol, que é a sua verdade. Então nós estamos ainda engatinhando em relação ao conhecimento, à compreensão das leis divinas. Não importa que tudo venha a seu tempo, como diz lá no Evangelho de Jesus. Então, pessoal, prosseguindo, as leis naturais, elas podem ser vistas, então, como orientadoras para o nosso comportamento. São orientadoras e só irão melhorar o nosso crescimento, tanto físico, moral, intelectual e espiritual. Para isso é que elas estão ali. E lá na pergunta 526, Kardec pergunta assim: os espíritos, por terem uma ação sobre a matéria, vamos prestando atenção, hein? Por terem uma ação sobre a matéria. Então já estão aqui dizendo que o espírito tem ação, eles podem agir sobre a matéria. Podem provocar certos efeitos com o objetivo de fazer acontecer alguma coisa. Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe numa escada, a escada se quebra e o homem morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Olha como ele pergunta as coisas, né? Então imagina, se os espíritos agem sobre a matéria, eles podem agir, não podem? Podem. Podem agir sobre a matéria através do ectoplasma, podem animar uma matéria, aquele capítulo que vocês vão ver bastante na parte da mediunidade. Mas eles podem provocar certos efeitos com o objetivo de fazer acontecer. Então, vamos supor, eles podem fazer um homem perecer, subir numa escada e fazer essa escada quebrar para que ele morra? Olha a resposta. É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para a realização das leis da natureza e não para derrogá-las, fazendo surgir no momento preciso um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque foi carcomida ou não era forte o bastante para suportar o peso do homem. Se o destino do homem fosse o de perecer dessa maneira, os espíritos iriam inspirar-lhe a ideia de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um efeito natural, sem a necessidade de um milagre para isso. Percebe a colocação deles aqui? Então veja bem, eles teriam essa prerrogativa de influenciar uma matéria, mas nunca alguma coisa que contrariasse essas leis naturais. Então, no caso, o que foi? Eles poderiam influenciar o pensamento da pessoa para que subisse nessa escada que já estava com defeito, mas não provocar o defeito na escada para que haja, então, o perecimento dessa pessoa. Então, percebe a lei o que é? Uma lei da física. A escada estava o quê? Com desgaste, um material desgastado, né? Desgaste natural de uma madeira ou do que quer que fosse feita essa escada. Então, esse desgaste natural, mas o que poderia com eles influenciariam o quê? O pensamento dele para que ele se dirigisse e subisse nessa escada. Dessa forma. Então, pessoal, a gente tem que ver... vamos ver se tem aqui. A outra questão, 527, vamos complementar esses assuntos para a gente dar mais uma explicadinha. Na 527, tomemos outro exemplo onde o estado natural da matéria não intervenha. Olha lá. Gente, como é que pode um ser humano ser dotado de tanta perspicácia como Kardec foi? Porque você vê, lá eles falavam, né? Que apesar que eles têm uma ação sobre a matéria, tal, e aí a matéria foi o desgaste natural da matéria que teria acontecido, e ele vai. Então vamos pegar por um outro lado. Vamos dizer onde o estado natural da matéria não intervenha. Um homem deve morrer por um raio. Olha aí. Ele se refugia sob uma árvore, o raio cai e ele morre. Os espíritos puderam provocar o raio, conduzindo-o até ele? Foram os espíritos os condutores daquele raio? Olha a resposta. É de novo a mesma coisa. O raio explodiu naquela árvore, naquele momento, porque estava nas leis da natureza que assim fosse.
não foi conduzido àquela árvore porque o homem estava sob ela, mas ao homem foi dado a inspiração para refugiar-se sob a árvore que seria atingida, pois a árvore não deixaria de ser fulminada por haver ou não o homem sob ela. Percebe? Então, o homem estaria ali debaixo daquela árvore por uma inspiração. Então, olha, vai lá, talvez naquele pensamento, refugia-se na árvore, tempestade. Então, mas aquele raio cairia lá da mesma forma com ou sem o homem. Percebe? Então, como eles não poderiam, então, derrogar as leis da natureza. Eles podem influenciar até um certo ponto, mas de uma forma que não derrogue uma lei natural. E lá na 528, ele continua assim, ó. Um homem mal intencionado lança em alguém um projétil que passa de raspão, sem que ele seja atingido. Um espírito benfeitor pode tê-lo desviado? Olha aí, então alguém disparou um tiro em alguém e não pegou, passou de raspão nessa pessoa. Será que foi um espírito benfeitor? Porque lá nós falamos da parte ruim, né? Essas duas questões anteriores foram duas situações para o mal, né? De morrer cair de uma escada, morrer atingido por um raio. E nesse aqui o tiro não pegou, o tiro passou de raspão. Então, será que foi também um espírito benfeitor que desviou o projétil? Foi isso que ele pergunta aqui, né? Olha lá. O espírito pode tê-lo desviado? E vê como que todas as situações são minuciosas. E eles respondem: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfeitor irá inspirar-lhe o pensamento de desviar-se, ou ainda poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo errar a mira, pois uma vez lançado, o projétil segue a linha que deve percorrer. Olha a lei da física. O projétil não vai ser desviado. Ele obedece uma lei da física. Mas o que pode acontecer? O espírito pode influenciar o atirador para que ele erre o alvo, ou para que a pessoa que era destinada àquele tiro se desvie no momento que o tiro vai passar por ela. Percebe? Então, como que funciona essas influências nos acontecimentos da nossa vida? Então, quando a gente fala que eles podem influenciar até um certo limite, mas nunca derrogando as leis naturais, que são essas que nós vimos. Então, lá nós temos um termo, não sei se vocês já viram falar do termo Maktub. O termo Maktub, ele é um termo oriental, que ele significa coisa assim, está escrito, ou tinha que acontecer. Então, esse é um termo oriental que diz muito o quê? Como se fosse um sinônimo da palavra destino. Então, isso tinha que acontecer, já estava escrito. Então, tem até música, né? Estava escrito nas estrelas, estava assim. Será que as coisas estão escritas nas estrelas dessa forma? Tinha que ser assim, estava escrito. Pessoal, a única coisa que está escrito é que nós desencarnaremos. Essa é a única coisa que está escrita. E o que nós temos de destino é o quê? A caminhada para a perfeição. Esse é o nosso destino verdadeiro, no termo da palavra, alguma coisa determinada. Essa é a determinação que nós temos. O caminho evolutivo para a perfeição. E a única coisa que está escrito é que nós desencarnaremos. Mas, mesmo assim, as circunstâncias não são determinantes. As circunstâncias eu posso mudá-las, porque nós vivemos sobre uma outra lei que se chama a lei do quê? Das probabilidades. Então, essa lei das probabilidades, o Richard Simonetti, ele tem um livro aqui que chama Força das Ideias, sai no contrário, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, chama Força das Ideias. Nesse livro aqui, ele tem um capítulozinho que se chama Balas Perdidas. É interessantíssimo esse capítulo, porque ele consegue, com uma linguagem tão gostosa, fechar esse tema dos acontecimentos, da influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida. Diz assim, olha, frequentemente pessoas morrem vitimadas por balas perdidas. Nossa, pessoal, a gente vê isso diariamente agora, né?
principalmente, infelizmente, no Rio de Janeiro. Então, frequentemente pessoas morrem vitimadas por balas perdidas em tiroteios entre policiais e bandidos. Podemos aplicar aqui, ó, o maktub da tradição oriental. Está escrito que morreremos um dia. O mesmo não se dá com as circunstâncias determinantes. Ninguém nasce predestinado a ser assassinado e muito menos a envolver-se em tiroteios para que alguém cumpra semelhante sina. Olha aí, tá vendo? Então, muitos nós falamos, era horário, era para acontecer isso. Não, nós temos lei de probabilidades. E como nós vivemos num planeta de provas e expiações, as coisas acontecem, porque nós usamos mal o livre-arbítrio. Nós não nos direcionamos de acordo com as leis divinas, com todas essas que nós vimos, elencadas, que nós vamos estudar detalhadamente no ano que vem. Percebe? Então acontece o quê? Que nós não temos que cumprir semelhante sina por ser uma predestinação, por ser um maktub. Pessoas que desencarnam dessa forma, com balas perdidas, não estão expiando crimes de vidas passadas? Outra coisa que nós falamos com muita gente na doutrina espírita, tudo é coisa da vida passada. Não, nós temos débitos grandiosos de vidas passadas, mas muitas vezes são aqueles que nós adquirimos nessa nossa jornada terrena atual. Além daqueles que nós trazemos, temos esses que são da nossa jornada atual. Então ele responde assim, a Terra é um planeta de provas e expiações. O simples fato de aqui vivermos significa que somos espíritos comprometidos com débitos que justificam qualquer tipo de sofrimento ou morte que venhamos a enfrentar, como contingência evolutiva, sem que tenha ocorrido um planejamento das potestades celestes nesse particular. Então faz parte da nossa vida de provas e expiações, de espíritos ainda em sofrimento, passarmos por contingências, através da nossa contingência evolutiva, por situações que possam acarretar esses acontecimentos, porque estamos em planeta de provas e expiações. Longe ainda de vivenciarmos o bem, não é? Então atraímos tudo isso, vivenciamos tudo isso, e pela lei das probabilidades pode acontecer. E aí é uma coisa importantíssima que ele diz aqui, pessoal, que eu achei fantástica. Da pergunta assim, olha, não é a mão de Deus que guia essas balas para que pessoas resgatem seus débitos? A mão de Deus guiando as balas perdidas, as balas feitas, atiradas pelos bandidos, né? Para que resgate seus débitos? Olha que resposta linda que ele dá. Tenho dificuldade para imaginar Deus a executar sumariamente seus filhos, como se a morte em circunstâncias tais fosse irrecorrível castigo divino. Além disso, aceitar essa ideia seria isentar de culpa aqueles que saem por aí a dar tiros sem atentar ao fato de que podem matar pessoas. Olha a contrapartida, que linda a resposta dele. Olha, sem isentar de culpa aquele que está atirando a esmo, sabendo que ele pode atingir uma pessoa que está ali passando. Porque pela lei da probabilidade, né? Dou 10 tiros numa rua. Se vai passar alguém, fatalmente um tiro vai acontecer de pegar naquela pessoa. Isso não é destino, isso não é pré-determinismo. Isso é um fato de se viver num planeta de provas e expiações com tantas, sem planejamento de potestades no local. Ele continua perguntando, então, aqui é Richard Simonetti, então essas mortes acontecem por acaso? Lembra, nós falamos, o acaso não existe? O acaso é o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar suas obras. Então ele diz assim, num sorteio de loteria federal, por exemplo, alguém será contemplado. Não há acaso, apenas o cumprimento das leis das probabilidades, segundo a qual cada apostador terá uma chance em relação à quantidade de bilhetes colocados à venda. Tá vendo quando nós falamos da lei das probabilidades? Da mesma forma, milhões de tiros são disparados diariamente no mundo. Alguns atingem pessoas que não tinham nenhum envolvimento com o tiroteio, atendendo então à lei das probabilidades.
E aí ele vai. Não é assustador imaginar que se possam dar acontecimentos graves conosco que não façam parte do nosso destino e independente da nossa vontade? Ou seja, não é amedrontador saber que eu posso sair na rua e receber então um tiro, ou ser atropelada, ou cair uma escada, uma coisa do andaime que estão construindo na minha cabeça, sem ser meu destino, como se a gente tivesse realmente predestinado dessa forma, né? Não é independente da nossa vontade. Nosso destino imutável é a perfeição. Estamos longe dela e no atual estágio sujeitos às contingências do mundo em que vivemos, onde com o exercício do livre-arbítrio, pessoas podem interferir no planejamento existencial dos seus semelhantes. Tá vendo? Mas sem ser determinismo e destino já pré-consolidado no plano espiritual antes da encarnação. Poderia citar alguns exemplos? São incontáveis. A mulher assassinada pelo marido ciumento, a população civil dizimada numa cidade bombardeada, o prisioneiro que não resiste aos ferimentos, torturado por bárbaros vestidos de policiais, a vítima de um assaltante que não lhe poupa a vida, o milionário envenenado pelo filho que pretende a posse de sua fortuna e tantas outras pessoas que morrem por cruel, calculada e violenta iniciativa alheia e que não teriam que morrer assim. Então, vê como que essa é importante essa aula a gente saber, porque muitas vezes a gente sai do curso do primeiro ano achando que tudo é questão de destino, tudo que acontece é pré-determinado, tudo que acontece é uma coisa da contingência da vida espiritual que fez isso. Não. O que nós temos é aquela que nós escolhemos, que é a parte grande da nossa prova, tá ali. Mas no decorrer, na nossa caminhada, os acontecimentos da vida vão mudando de acordo com o quê? Com o local que eu moro, com as circunstâncias, com as pessoas que estão envolvidas, com o meu livre-arbítrio. Tudo isso permeado pela lei das probabilidades, que é o que nós temos dentro de um planeta de provas e expiações, né? Então, e ele pergunta, isso lhes traz algum proveito? Se conseguem proveito para aquelas que estão sendo vitimadas dessa forma, para aqueles que estão fazendo. Se conseguem superar as reações de ódio e vingança, ganham muito. Regressam à espiritualidade à maneira de alunos bem-sucedidos em inesperado teste, habilitando-se a uma situação melhor. Quanto aos verdugos, trágico futuro os aguarda em virtude de seu comprometimento com o mal. Ou seja, olha que comparação tão bonita, que analogia bonita, né? Imagina a gente quando a gente era estudante, que nós estávamos na sala de aula e o professor chegava e falava assim, tirem uma folha do caderno que eu vou fazer um teste. Lembra? Aquela tremedeira que dava na gente. Aqueles que conseguem, olha que ele fala assim, que conseguem ser bem-sucedidos nesse inesperado teste, retornam bem-sucedidos, são habilitados a uma evolução espiritual maior já, né? Talvez até bônus melhores numa próxima encarnação. Olha lá, se conseguem superar, no caso aqui, as reações de ódio contra aquele que fez esse mal a ele, né? Se ele consegue superar isso, e ganham muito. Então, a mesma coisa se a gente tivesse, então, passando num teste, assim, inesperado, acertado as questões, né? Seria mais ou menos parecido com isso. E ao verdugo vai ser imposto, então, uma expiação ou uma prova bem mais dificultosa. Provavelmente uma expiação. Terminando, ele diz assim, haverá um meio de nos preservarmos de semelhantes ocorrências geradas pela maldade humana? Penso que não devemos nos preocupar demasiadamente com isso, o que acabará por paralisar nossas iniciativas. O essencial é que nos disponhamos à prudência e ao esforço do bem, agindo com sobriedade e discernimento em todas as situações. Assim, estaremos habilitados à mais ampla proteção dos benfeitores espirituais que preservarão nossa integridade, mesmo que nos vejamos expostos a um tiroteio.
E se não obstante a proteção espiritual, viermos a morrer numa situação dessa natureza? Ainda que isso ocorra por probabilidade, por destino ou por indébita interferência alheia, não há nenhum problema, a não ser aqueles que geramos com nossos temores. Afinal, acreditamos ou não que a morte é a nossa libertação, facultando-nos o retorno à pátria espiritual? Seja qual for o motivo, se nós temos já esse conhecimento da passagem, que é apenas uma passagem, uma separação temporária dos entes queridos, é um retorno à pátria espiritual, porque somos espíritos imortais, temos que ter tanto medo de que ocorra um caso desse conosco, que seremos amparados, né? E diz aqui, que é muito importante nesse parágrafo aqui, o essencial é que nos disponhamos à prudência. Aliás, a prudência é uma das 4 virtudes cardeais. A prudência, ela faz com que nós nos livremos de muitos males que possam nos acometer, não é? Então eu digo sempre isso porque o que acontece com a prudência? Por exemplo, nós estamos vivendo num mundo, num bairro, por exemplo, que nós estamos tendo notícias de muitos e muitos assaltos. Então nós somos acometidos por assaltos diuturnamente, digamos assim. Então, por exemplo, eu estou passando aqui na frente quando eu voltava da aula do SEAC, por exemplo, às 10 horas da noite. Eu chego em frente aqui à minha rua, à minha avenida. Eu passo em frente à minha garagem, olho as ruas laterais, dou a volta pela rotunda, para depois eu abrir e entrar na minha garagem. Porque pode ser que tenha alguém ali espreitando na ruazinha que é paralela e eu seja pega de surpresa ao entrar na minha garagem. Então essa é uma prudência. Percebe como que a lei da probabilidade pode acontecer? Qual a probabilidade de eu ter alguém ali? Pode ter. Né? E se eu sou prudente, eu consigo evitar muitas dessas coisas que estão longe do nosso alcance ou das nossas provas espirituais. Então, como reflexão sobre as leis naturais, essas leis que nós devemos estar tanto atentos a elas, é que a lei natural a lei natural traça o limite do homem. Ela traça esse limite. E quando nós ultrapassamos, é que nós somos punidos. Então, uma das leis que nós ultrapassamos, às vezes, é essa que nós não somos prudentes, né? Lei da conservação. Quando eu me desleixo de conservar, porque eu não estou sendo prudente. Então, eu posso me incorrer em casos como esses daí. E, na apostila depois, ele segue... Ele segue falando sobre tormentos voluntários, né? Que são os tormentos voluntários. E aqui ele diz assim: o homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante. Qual seria a razão de não encontrar na terra a tão almejada felicidade? Então, pessoal, diz assim, olha, por buscar nas coisas terrenas, que são ilusórias e perecíveis, em vez de procurá-las nos gozos da alma. Então, esses nossos tormentos voluntários, o que é um tormento voluntário? É aquela situação em que eu estou aflito, que eu me vejo aflito, porque eu mesma causei, né? E aí foge um pouquinho daquele bem-aventurados os aflitos, as bem-aventuranças, porque aquele lá é diferente, tá? Aquela bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque merecerão o reino do céu, serão abençoados, não me lembro certo qual que é o finalzinho da bem-aventurança. Aqueles, eles são o quê? Abnegados. Eles têm o sofrimento, têm as aflições, tanto das vidas passadas como dessas vidas, mas aquilo que às vezes eles estão tentando superar através das provas e das abnegações. Agora, esses voluntários que nós podemos ter como causas atuais, o nosso caráter, o nosso proceder, as nossas imperfeições do intelecto moral, esses tormentos voluntários são aqueles com os quais eu convivo que não me deixa sentir nenhum átimozinho de felicidade durante essa minha encarnação. Por quê? Porque eu estou agindo com orgulho, com exacerbado, com ciúme, com a inveja. Então eu estou vivendo, e isso é uma coisa normal de espíritos imperfeitos, estamos lá embaixo na escala, lembra novamente da escala dos espíritos, a classificação, né? Imperfeitos, nós somos impuros, bons e puros, que é o primeiro, que é o estágio máximo.
nós estamos lá embaixo ainda. Então é normal que nós sintamos orgulho, ciúmes, inveja, né? O ciúme é tão grande, não tem aquela brincadeira que circulou ali. Ela é tão ciumenta, que eu falei pro marido, você tem encontro com a Fátima Bernardes? Olha o que eu desarquivei agora, pessoal. Então, o ciúmes exacerbado, né? A inveja, são casos que vão... Claro que nós temos as aflições das causas anteriores, são aquelas que nós temos, então, o conluio até dos bons espíritas quando nós somos abnegados e do nosso evangelho. Mas as atuais, que são do nosso caráter, dos nossos desvios de proceder por causa do nosso intelecto moral, através dessas coisas que nós fazemos, e muito também disso é referente ao nosso personalismo. Nós somos extremamente personalistas, né? O nosso ego fala mais alto. Então, quando esse nosso ego fala tão alto, que nós nos vemos, nós dilatamos o que nós achamos que nós somos, que nós pensamos que nós somos, em detrimento das nossas virtudes. Então, nós exacerbamos os nossos vícios por causa do nosso personalismo. E dentro disso, dentro do grande ego, nós ficamos o quê? Com uma nuvem grande em cima das nossas virtudes e nos achando, né? Nos colocando acima, num pedestal que nós estamos muito longe de merecer, achando que nós somos alguma coisa, com o orgulho e a inveja principalmente. Cícero, orador grego, ele diz assim, a inveja é a amargura que se sofre por causa da felicidade alheia. E nós, muitas vezes, grande parte, a maior parte do ser humano encarnado em planeta de provas e expiações é invejoso. Nós invejamos o que o vizinho tem, o que ele comprou, o que deixou de comprar, a posição na empresa, a roupa que usa. Nós invejamos muito. Então, essa inveja, o filósofo Schopenhauer diz assim, a inveja é natural ao homem, no nosso estágio, claro. No entanto, ela é ao mesmo tempo um vício e uma desgraça. A inveja dos homens mostra o quanto se sentem infelizes. A sua atenção constante às ações e omissões dos outros mostra o quanto se entediam. Então, quantas vezes nós temos, aí quando fala assim, a verdadeira desgraça, no capítulo também, que é sequência disso, tá aí uma das causas, a inveja. Ela se torna, além de viciosa, a nossa desgraça, porque nós vivemos numa ilusão que não é a nossa, num mundo que não é o nosso. Então nós queremos a fortuna que o outro tem, a vivência, nós achamos que a vivência, o filho do outro é melhor do que o nosso. A roupa que ele usa é melhor do que a nossa, ele usa grife, eu não uso. Né? Eu tenho inveja da união daquele casal, eles são felizes, eles demonstram união, harmonia, estão bem vivendo, e eu tô aqui sozinho. Então, tudo que acontece ao nosso redor, às vezes, é motivo para que a gente tenha essa inveja. E isso que faz com que a gente, então, tenha tanta dificuldade de nos despojarmos desses tormentos voluntários e dessa verdadeira desgraça que se abate sobre nós, porque nós mesmos concorremos para que isso aconteça. Percebe? Então, quando nós nos afastamos das leis naturais, quando nós não vivenciamos a verdadeira doutrina do Cristo, que está corroborada pela doutrina espírita, explicando que tudo que nós fazemos em detrimento da vida material é crescimento espiritual. Essa é o verdadeiro crescimento. Que nós temos que deixar de lado toda essa coisa de inveja, de orgulho, de ciúmes, de egocentrismo que leva a esse personalismo exagerado. Então, quando nós fazemos isso, nós conseguimos sentir um pouquinho de felicidade. E é essa felicidade, quando eu me comprazo com a felicidade do outro. Quando eu faço o bem pro meu semelhante, eu sei que eu estou fazendo bem para mim mesmo. Então, esse bem me traz, então, esse pouquinho de felicidade. Então, pessoal, resumindo esse capítulo todinho dessa aula, dos acontecimentos, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, muitas vezes eles influenciam porque nós deixamos que eles influenciem os nossos pensamentos, as nossas ideias, mas grande parte das coisas que acontecem são pelas leis das probabilidades, pelo jeito que eu estou usando o meu livre-arbítrio, pelo local que eu estou vivendo, pelas pessoas que estão ao meu redor, como está acontecendo essa trajetória minha. Muita coisa acontece isso e não é nada por acaso.
Exatamente pelo uso do livre-arbítrio que nós fazemos ainda, por sermos planetas de provas e expiações. Então, muitas coisas acontecem a esse respeito, lembrando que o vigiai e orai, o nosso pensamento, as nossas atitudes são decorrentes do nosso realmente uso do livre-arbítrio e da nossa invigilância sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, a verdadeira desgraça está muito mais naquilo que nós estamos vivenciando hoje do que aquilo que nós trazemos. Então, muitas vezes, nós estamos nessa jornada acarretando muito, muito mais coisas ruins que poderão se transformar em novas provas e que o Espiritismo vem nos esclarecer que a verdadeira luz da verdade é a verdadeira luz, é o caminho da evolução espiritual. Para encerrar, aqui no capítulo do livro Nas Pegadas do Mestre, do Vinícius, ele diz assim, qual é a chave para que a gente tenha, então, para que possamos escapar dessas coisas que podem acontecer nessa nossa trajetória, renovemos nossa mente. Então, é a renovação da mente, e aí ele cita no Evangelho, o homem bom tira as coisas boas do bom tesouro, do seu coração, e o homem mau tira as coisas más do mau tesouro do seu coração. Então, ele está dizendo aqui, o coração aqui, não como o órgão coração, o órgão físico que bombeia sangue, mas como a vertente do amor. Porque o coração, ele tem ondas eletromagnéticas também grandiosíssimas e às vezes até maiores do que as do próprio cérebro, né, da máquina cerebral, do órgão cerebral. Trata-se da natureza dos pensamentos e dos sentimentos que nosso espírito irradia, isto é, do estado de nossa mente, das visões, das imagens que cria e desenvolve, do modo e da maneira com que ela discerne e ajuiza tudo que vemos, tudo que cai sob o domínio de nossa percepção. Da boa ou má função da mente depende a boa ou má direção que tomamos no caminho da vida. O bom ou mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas, os bons ou os maus atos que praticamos. A obra da nossa redenção depende, em síntese, da reforma dos nossos corações, ou, na palavra de Paulo, da renovação da nossa mente. Devemos, pois, cultivá-la, extirpando dela todas as formas de egoísmo para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Tudo mais que se pretenda fazer fora desse trabalho de autoeducação da mente não passa de um erro religioso e de uma superstição. Então, quando nós falamos que em castigo, quando nós temos aquela que Deus castiga, então voltando lá no Richard Simonetti, quando ele diz maravilhosamente, né? Tenho dificuldade para imaginar Deus a executar sumariamente seus filhos, como se a morte em circunstâncias tais, como foram ditas lá nos exemplos, fosse irrecorrível castigo divino. Então não existe castigo divino, existem consequências dos nossos atos. Então essas influenciações que nós temos dependem única e exclusivamente de nós estarmos vigilantes e em oração para que nossos pensamentos alcancem ondas elevadas, para que possamos ter a anuência dos bons espíritos. Como a gente diz, né? Um leão pode matar uma ovelha, mas muitas ovelhas juntas derrotam o leão. Então, quando nós estamos com sua influência emitindo bons pensamentos, muitos bons pensamentos, nós estamos reunindo outros bons pensamentos na mesma sintonia, na mesma afinidade, e eles são capazes, então, de derrotar essa influência que nós possamos ter desses maus espíritos que estejam ali, mesmo os que são zombeteiros, que às vezes até por brincadeiras querem fazer com que a gente passe maus pedaços, maus bocados. Então fica aí o nosso recado da aula de hoje.
E obrigada pela atenção novamente. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos para a aula 22. Um grande abraço em todos. Fiquem com o nosso Mestre Jesus, com o amigo espiritual e com todos aqueles bons espíritos que estão recebendo as boas influenciações nesse momento.